Muitas pessoas falam, sempre me perguntam, como fazer alguma coisa, como montar uma empresa. E eu decidi que vou ensinar as pessoas, as mulheres, principalmente as mulheres, aquelas que já tentaram muitas vezes e não conseguiram. Agora eu quero ensinar as mulheres a criar uma empresa do zero. Eu sei que isso parece impossível. Eu sei que parece uma coisa que não tem a menor lógica de existir. Mas eu sei ensinar. Tanto que eu já fiz isso outras vezes, já fiz isso várias vezes. Inclusive, criei a minha própria empresa do zero. Meu nome é Dira Riede, sou empresária há mais de 15 anos e criei a minha primeira empresa completamente do zero. Eu não tinha nem conhecimento, nem dinheiro, nada. Eu não sabia nem por onde começar. Eu levei muito tempo para conseguir me estruturar, mas hoje você pode fazer isso mais rápido, com certeza muito mais rápido. Usando algo que me perguntaram a semana passada, eu achei uma coisa muito interessante. Uma amiga minha falou assim para mim, que o que ela mais gostaria de fazer na vida era ensinar as pessoas a fazer artesanato, mas ensinar pessoas real ali, junto, pertinho. Então não é no mundo virtual. E eu também não sei ensinar uma pessoa a criar uma empresa no mundo virtual. Eu sei ensinar uma pessoa a criar uma empresa do zero no mundo real. Então a empresa real no mundo real. Então aqui, ó, as pessoas que gostariam de saber como fazer isso, e eu conto para vocês que ele não é simples, mas ele é uma coisa fácil. De certa forma eu acho fácil. Hoje eu vou fazer a minha primeira aula. E quem gostar ou tiver alguma outra ideia ou quiser me fazer perguntas, vai lá e comenta, tá? Sempre que você tiver uma pergunta, pergunta para mim. Vai estar tudo disponível, tá bem? Então vamos lá. Vamos começar o primeiro passo para se criar uma empresa do zero. A primeira coisa que a pessoa precisa ter é um objetivo, mas muito bem definido. O que é que eu quero? Então, quando você sabe o que eu quero. E essa minha amiga me disse para mim que ela sabia o que ela queria. Então ela já tinha um objetivo. Sem objetivo, é praticamente a gente impossível se criar uma empresa. Porque ser empresário é quando você sabe o que você quer. Então, eu sempre brinco de uma história muito simples. Eu falo que todas as mulheres já nasceram empresárias. No meu conceito, todas as mulheres já nasceram empresárias. Elas só têm que saber como fazer isso acontecer. Então, o primeiro passo para fazer isso acontecer é ter um objetivo claro, mas muito claro, bem definido. E ela me falou para mim que a coisa que ela mais gostaria de fazer na vida era ensinar artesanato. Então, ela gostaria muito de ensinar. E ensinar artesanato, que é isso que ela quer, já é um objetivo. Aqui nós temos a primeira coisa que nós precisamos para essa caminhada. O primeiro passo é você ter decidido o que você quer. E como você descobre o teu principal objetivo? Qual é o teu objetivo para ter uma empresa? Eu quero uma empresa de. Uma empresa de quê? Não é só ter uma empresa. Muitas pessoas têm dinheiro para comprar uma empresa. Eu vejo pessoas comprando loja, comprando padaria, comprando confeitaria, mas isso não quer dizer que torna ela uma empresária. Ser uma empresária é saber exatamente todos os dias por que é que você acorda e o motivo que você está ali e por que você está fazendo aquilo. Quando você compra uma empresa, você só pensa em faturar, em ganhar dinheiro. E aí ela nunca será um objetivo principal. E pessoas que têm dinheiro, elas não precisam construir uma empresa do zero. Mas pessoas que têm objetivo, elas sabem construir uma empresa do zero. É bem diferente uma coisa da outra. Quem tem dinheiro compra uma empresa. E aí ele compra um título de empresário. E quem vai montar uma empresa com apenas um objetivo, que é isso que ela tem, que é isso que a minha amiga tem, que é ensinar artesanato, então ela tem dentro dela o principal ingrediente para ser empresária. Ser empresária, no meu conceito, é isso. É saber exatamente o que se quer. Eu sei o que eu quero todos os dias e por que é que eu acordo todos os dias. Então, vamos estipular agora os passos necessários para se criar uma empresa. O objetivo. Talvez você queira criar uma padaria
ou uma confeitaria, ou uma loja, ou um salão de beleza, eu não sei exatamente qual é o seu objetivo. Mas quando você tiver ele, então vem comigo que eu vou te ensinar o resto. O objetivo é o nosso primeiro. Se nós temos o nosso objetivo definido, agora nós precisamos de um segundo passo. E ele não é tão difícil, é a nossa meta. Quando uma pessoa me fala sobre o que ela tem de objetivo, eu falo para ela, trace uma meta bem definida, uma meta clara, com todos os passos que você precisa. O que é uma meta? A nossa meta é a metade de todo o nosso projeto. Então, ela é uma coisa muito importante dentro do nosso trabalho. Se você sabe qual é o teu objetivo, agora vamos escrever uma meta. No caso dessa minha amiga, ela disse para mim que ela gostaria de ter um ateliê de artesanato. Então, ela já sabia a meta dela, um ateliê. Um ateliê de artesanato. Dentro desse ateliê, ela disse para mim, ó, eu quero ensinar as pessoas a criar artesanato. Agora, ela precisa então saber tudo aquilo que ela já tem. Se a gente sabe tudo, nós temos o nosso objetivo e sabemos a nossa meta, agora vamos descobrir tudo que nós temos. E para essa minha amiga eu digo para ela, papel e caneta na mão e vamos lá escrever. Então, quando nós temos a nossa meta e sabemos que nós queremos um ateliê, agora vamos descobrir o que temos para essa meta acontecer. O que temos já? Quais as ferramentas que nós temos? Quais precisamos buscar? Onde nós queremos chegar? A meta, ela é uma composição de muitas coisas. Porque assim, ó, como ela disse, a meta dela é ter um ateliê. Então, ela já sabia uma coisa sobre a meta dela, o ateliê. Agora, ela tem que ver e escrever o que ela precisa dentro desse ateliê para ter isso aqui, ó. O que ela está precisando? O que ela já sabe para ensinar, que ainda era artesanato. Ela quer ensinar artesanato. Pode ser que o meu português de escrita não esteja tão bom assim, mas não se preocupe com a caligrafia. Assim, o ateliê dela, ele vai precisar saber o que ela tem. Ela já tem o quê? Qual o nível de conhecimento que ela tem sobre isso, para ensinar artesanato? Quantas vezes ela já fez isso? Quais pessoas ela já ensinou? Foi fácil, foi difícil? Tudo isso leva-se um certo tempo, mas escreva, coloque ele lá, tudo aquilo que você já sabe sobre isso que você quer construir, que é o teu ateliê. Ou tua panificadora, ou tua loja, talvez não seja isso, talvez seja um salão de beleza. O que você já sabe sobre isso? Qual o teu conhecimento? Então, essas suas habilidades, ela é uma ferramenta muito importante. Sem as habilidades, não tem como a gente só ter um sonho. Aí ele seria apenas um sonho. Ele não seria um objetivo. Porque sonhar é fácil. As pessoas vão lá e sonham. Ah, eu quero ter uma empresa. Mas e que tipo de empresa? Sobre o quê? Sobre o que? Quem ela vai atender? Que tipo de cliente? Qual tipo de pessoa ela vai atender? Então, a meta faz parte disso. Escrever tudo isso, colocar isso no papel e cada momento você parar e pensar, isso faz parte, isso não faz parte. E agora, você precisa saber mais uma coisa. Você precisa buscar as estratégias. Então, as estratégias é o nosso terceiro passinho. Mas essas estratégias ainda é para nós atingir o objetivo e para criar nossa meta. Quais são as estratégias? Quando você sabe dentro da meta o que você quer, você já sabe o que você tem, que você sabe quais as ferramentas você tem, qual o conhecimento você tem, quais as habilidades que você tem, você vai montar as estratégias. As estratégias são para você saber aquilo que você precisa aprender. Quais as coisas você precisa aprender? Você precisa aprender algo mais? Olha, no caso dessa minha amiga, ela usou uma estratégia que ela me disse para mim que estava errada. Ela entrou na faculdade. Como ela queria ensinar artesanato, ela foi fazer faculdade de artes. E dentro da faculdade, depois de 2 anos de faculdade, ali estudando todos os dias, ela descobriu que ela não queria dar aula. Então, não era isso que ela queria para ela. O que ela queria realmente era ter um ateliê para ensinar pessoas. Então, se ela tivesse pautado a meta dela
dentro daquilo que ela queria, ela tinha descoberto que a estratégia dela estava errada. Ela demorou 2 anos para descobrir que a estratégia estava errada, que era uma ferramenta que para ela não servia. Ela não quer dar aula para criança, ela não quer dar aula para adulto, ela quer dar aula de artesanato, não é de artes. Artes é o conhecimento da arte, e não é isso que ela quer. E ela ficou muito decepcionada. Tanto que ela trancou a faculdade e tá lá toda decepcionada e não sabe como fazer. E eu disse a ela assim, ó, eu tenho certeza que eu consigo ensinar, não só você, qualquer pessoa, a construir uma empresa do zero. Porque um ateliê, ele é uma empresa. As pessoas podem achar que não, mas ele é uma empresa. Ele vai ser uma empresa. Você precisa saber que para ter uma empresa você tem que ter um ambiente, você vai precisar de contabilidade, você vai precisar de pessoas, você vai precisar... Então, você precisa de N coisas para chegar lá. E por isso, eu falei para ela, vou dar uma aula contando quais os passos precisa para ser feito. Então, a primeira estratégia dela deu errado nesse sentido. Ela buscou uma ferramenta do qual ela não precisava. Ela já tinha as ferramentas, porque ela já faz arte. Ela faz artesanato, ela e as filhas fazem artesanato muito bom, muito lindo o artesanato delas. Só que ela quer ensinar para outras pessoas, mas ela quer ensinar pessoas reais ali, no dia a dia. Ela quer sentar e ser a professora de artesanato e não uma professora de artes. E nesse, ela errou na primeira estratégia para atingir a meta dela. Então, quais são as estratégias que você precisa? Quais os conhecimentos você precisa? O que você precisa? Que tipo de ambiente você precisa? Essas são as estratégias. Ah, você vai fazer isso hoje? Não, você não está alugando um espaço, você não está comprando a mesa, você simplesmente você tem que saber. E quando você sabe, tudo fica mais fácil de você atingir isso. Só que você realmente precisa saber o que você quer. Por isso que a gente tem que pensar, o que eu tenho e o que eu preciso aprender. E aprender é sempre as estratégias. Quais as estratégias eu vou usar para chegar no meu ateliê? As estratégias são extremamente importantes, porque aí você quando você procura ver o que você já tem, você descobre o que você precisa aprender. O que aprender? A meta é a metade do processo. Quando você estrutura a tua meta ali bem pautada em todas as coisas que você sabe, em tudo aquilo que você quer, o que você vai buscar, então se você está com a meta bem pautada, ela é a metade do caminho. Porque aí você tem clareza no que você vai fazer. Você tem clareza absoluta das quais ferramentas você vai buscar, de qual o espaço físico que você vai querer, que tipo de pessoas você vai querer, para quem você quer ensinar. Se você não sabe para quem você quer ensinar, não adianta você ter um ateliê. Se você não sabe se vai ensinar criança ou adulto, ou talvez pessoas da terceira idade. Você tem que saber exatamente, porque cada pessoa ela tem um jeito pessoal de aprender. Então, criar uma empresa é isso, é a gente saber que tipo de público a gente vai atender, quais as pessoas a gente quer atender, porque ter uma empresa é satisfazer pessoas. É uma satisfação. Você está dando para as pessoas aquilo que elas vêm buscar em você. Então, é muito importante você ter uma meta bem definida, ter uma estratégia, sabendo o que você vai precisar, quais as ferramentas, o que você precisa aprender nesse período. Muitas vezes a gente pensa, não, mas eu já sei tudo. Não, a gente nunca sabe tudo. Principalmente se a gente não sabe para quem. Para quem eu vou? Qual a satisfação eu vou trazer? Porque todos são clientes, mesmo que seja no ambiente de aprendizado, que no caso desse do ateliê, ela quer ensinar pessoas a fazer artesanato, ela tem que saber, porque existe artes que dá para ensinar para criança e existe artes que dá para ensinar para adultos. Então ela tem que saber. Tem pessoas que quer aprender arte manual e tem pessoas que quer aprender arte que já não é manual, é com equipamentos. E aí depende. Outras, quais as ferramentas eu vou precisar para ensinar? Você precisa pensar exatamente tudo aquilo que você precisa. Por isso que a nossa meta é a metade do nosso projeto. Então, criar uma empresa do zero, você tem que ter bem claro o objetivo e muito organizado a tua meta, para depois você criar as estratégias necessárias para se criar uma empresa. Esses são os mínimos, os pré-requisitos para criar uma empresa do zero. Quando alguém tem esses pré-requisitos muito bem definido, eu digo para ela,
Então agora é muito fácil criar uma empresa do zero. Não que seja simples, é fácil. Ele é um processo que é todo dia, um passinho por vez, até você construir a tua meta, para atingir o objetivo que você quer. Buscando sempre quais estratégias você precisa. Estratégias são aquilo que você ainda não sabe ou aquilo que você não tem. São as estratégias que você precisa organizar. Agora, o próximo passo, a gente tem que ter muito bem claro que são os processos. O que são os processos? Então, depois que eu coloquei tudo lá, o meu objetivo, a minha meta e as minhas estratégias. Agora a gente vai trabalhar com os processos. Quais as coisas que eu preciso? Agora eu vou listar o que eu preciso. Isso normalmente ele é mais assim, um físico, porque você precisa saber qual o ambiente. Que tamanho o ambiente? Quais equipamentos são necessários para isso? Então, isso faz parte do processo. Que para chegar lá, ele tem que ter todas essas coisas no lugar. Talvez você não tenha todas as ferramentas hoje, mas com os dias você consegue fazer. Todos os dias você vai aprendendo e descobrindo coisas novas. Porque no ambiente, você tem que saber se você vai, no caso dela, do ateliê, que tamanho de ambiente você vai precisar. Talvez, se você está fazendo, você quer fazer uma confeitaria, você pode usar a cozinha da tua casa. Às vezes não precisa você alugar um espaço. No caso dessa minha amiga que quer montar o ateliê, é diferente. Porque ela quer um espaço onde ela consiga ter uma mesa grande, como ela me colocou, lá que as pessoas possam sentar e ela possa ensinar o artesanato para pessoas ali sentadas. Mas muitas pessoas, muitas mulheres às vezes, querem simplesmente fazer bolo, fazer pão. Isso ela pode usar a própria cozinha. Existem N casos, fazer docinho para aniversário, fazer um bolo de aniversário. Então ela não vai precisar se preocupar tanto com o tamanho do processo. Ela tem que saber se ela tem disponibilidade de espaço para fazer isso. E o quanto ela quer fazer isso, o quanto ela quer crescer, o quanto ela quer ficar grande, né? Nesse sentido. Então, por isso ela vai descobrindo os processos. Quais processos eu preciso? Ah, eu preciso de um espaço assim. Ah, não precisa de nenhum espaço. Eu já tenho todas as ferramentas aqui, eu tenho todas as coisas para construir esse processo para que isso seja atingido. Muitas pessoas querem às vezes montar um salão de beleza. Aí ela tem que pensar que para se ter um salão, ela precisa de alguns processos. Ela tem que ter um lugar para lavar o cabelo, ela tem que ter um lugar para tingir o cabelo, ela tem que ter um lugar para cortar o cabelo. Isso não pode ser na cozinha da casa dela. Como que ela vai cortar cabelo na cozinha da casa dela? É impossível. O ateliê que ela quer também. Ela não tem como fazer isso na cozinha da casa dela, porque não tem como estar cheio de papel, tecido, pincel, tinta na mesa da cozinha dela. De repente, ela tá lá atendendo as meninas, ensinando as pessoas que querem aprender artesanato, e aí chega uma pessoa do nada, uma visita, né? Porque na casa da gente existe muito isso. A gente, quando trabalha em casa, nós passamos pela dificuldade que as pessoas às vezes não percebem, mas a gente está ali no profissional e na realidade as pessoas vêm nos visitar. Então, por isso, muitas vezes, a gente precisa de um ambiente. Sem o ambiente, a gente não consegue, às vezes, fazer isso. Mas para você chegar lá, para você saber qual o processo que você precisa, primeiro de tudo, ter uma meta muito bem definida. Depois vem as rotinas, que esse é um outro passinho que parece simples. Quais as rotinas eu preciso fazer para que isso aconteça? E as rotinas, elas envolvem bastante coisa. Primeiro, quando você tem um objetivo, você tem que saber quais as rotinas você precisa para atingir aquele objetivo. Então, dentro das rotinas aqui, já cabe a descrição da nossa meta. Você tem que usar como rotina todos os dias, pensar nas rotinas, porque se você está pensando numa meta, você já está pensando nas rotinas. O que eu devo fazer hoje? O que eu posso fazer hoje?
para atingir o meu objetivo. Que é criar uma empresa do zero. Quais as rotinas eu preciso fazer hoje para criar a minha empresa? Então, para ser uma empresária, você tem que saber usar todos os dias as rotinas. São rotinas simples, bem simples. Mas então, todos os dias você vai estar lá pensando e escrevendo. Pega um caderninho e escreve lá. Ó, para atingir o meu objetivo, eu tenho que ter a meta tal. Para minha meta funcionar, eu preciso que essa rotina de hoje atinja essa, para chegar lá na minha meta. Então, os processos e as rotinas, eles são parte de tudo isso. E por incrível que pareça, eles estão junto com tudo isso. Quando você vai escrevendo a tua meta, você vai vendo que as tuas rotinas e os teus processos, eles já fazem parte de tudo isso. Pode parecer muito difícil, mas não é, bem simples. Vai gastar um pouquinho de papel e caneta, porque sem papel e caneta, sem projeto, não tem como se construir uma casa. Não tem como de repente você olhar assim e dizer assim, vou construir uma casa, mas começa por onde? Pelo telhado ou pelo cepo? Pelo chão, pela fundação? É pela fundação. E aonde a gente demora mais tempo para construir uma casa é pela fundação. E existe, isso é uma facilidade. Se a gente parar para olhar, ele é fácil. Ele só é demorado até que você coloca lá, sabe onde é que fica o terreno, como é que coloca, como que vai ser. A primeira fase da construção é a que parece mais difícil, mas ela é a metade, é o que vai sustentar toda a tua construção. Então, olha, as rotinas e os processos, eles são diários, eles não são de vez em quando. Para se ter um ateliê, ela precisa saber como que vai ser. Então, ela tem que saber qual ambiente ela vai usar, como que ela vai usar esse ambiente, onde vai ser. Dá para ser na casa dela? Pode ser na cozinha dela? Não, não pode. Pode, não pode. Que tipo de pessoas ela vai atender? Criança, adulto, mais pessoas da melhor idade? O que vai ser? Quais são as rotinas? Como vai ser? As rotinas dela, as rotinas do trabalho dela, desse projeto que ela tem. Quais são as rotinas? Ela vai dar aula segunda, quarta e sexta? Ela vai dar aula só no sábado? Ela vai... Tudo isso são as rotinas. Ele vai haver uma rotina. E todas as empresas têm uma rotina. Ó, uma loja abre às 8, fecha ao meio-dia, abre às 1h30, fecha às 6 da tarde. Mas dentro desse horário, ela tem vários processos. Ela tem o processo de abrir sistema, o processo de fechar sistema. Existe N. E quais são? Pautado em que horário? Pautado em que ordem essas coisas acontecem? Então, as rotinas, elas têm que ter uma ordem cronológica. Isso é muito importante. Então, para todas as mulheres que estão aqui comigo e querem criar uma empresa do zero, eu falo para vocês, é fácil, só não é simples, mas é muito fácil. E olha, todo mundo pensa que não. Eu garanto a você que é muito fácil, só que não é simples. Primeiro você tem que criar o objetivo. Minha caneta tá falhando. Objetivo. Depois as metas. O que é que você quer? Relembrando, o objetivo é meu sonho. A meta são o principal, porque é a metade de todo o projeto. Depois nós criamos as estratégias, aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei. Depois vem os processos, quais processos eu preciso para fazer isso acontecer. E as rotinas, quais as rotinas eu preciso. Qual vai ser a minha rotina? No caso do ateliê, vou dar aula. Quanta luz eu preciso? Pode ser de dia? Pode ser à noite? Quais as pessoas? Então, essas são as rotinas. Como vai ser a rotina dessa empresa nova? Porque vai ser uma empresa. Então, ela como empresária, ela tem que primeiro se sentir empresária, se conscientizar empresária, para depois ela ser empresária. Então, não adianta ter uma empresa, tem que ser empresária. E ser empresária é dentro da gente, ele não é fora. Ser empresário, ele começa com o objetivo, aquilo que eu quero. Meu nome é Dira Riede, essa foi minha primeira aula. Espero que a minha amiga goste, espero que ela compreenda aquilo que ela me perguntou. E assim, se servir para alguém,
você pode mandar um direct, você pode mandar um e-mail para mim, que eu vou responder. Sempre que possível eu vou estar respondendo. E se você tiver alguma outra empresa que você gostaria que eu desse, ou que você tenha um objetivo claro, e aí eu te ajude nas rotinas,